Sabe aquela sensação de você estar lendo e depois de alguns minutos, do nada, você já tá rolando o feed eterno de alguma rede social ou caçando alguma coisa para assistir em algum streaming? Pois é, isso não é um caso tão isolado assim. Estudos comprovam que o número de leitores diminuiu cada vez mais. O nosso hábito e a nossa concentração tá indo pro beleléu. Pesquisa nos Estados Unidos, Austrália, Brasil e diversas outras nações têm demonstrado que o nosso índice de leitura está cada vez pior. A nossa concentração por ler revistas, jornais, livros, ficção, romance, livro de autoajuda está cada vez pior. Lá nos States, por exemplo, um estudo da Universidade da Flórida que analisou 230 mil americanos entre 2003 e 2023 verificou que 40% dessas pessoas teve o hábito de leitura diminuído nessas últimas 2 décadas. Segundo o estudo, em 2004, 3 em cada 10 pessoas liam todos os dias por conta própria. Já em 2023, esse dado caiu de 2 pessoas para cada 10. Cara, mas nossa, é uma pessoa, que fim do mundo, que escarcéu, que drama por conta disso. Mas não é bem por aí também, cara. E não é só uma queda geral. Determinados grupos sociais sentem isso de forma mais estabelecida. Pessoas mais pobres ou de áreas rurais tendem a ler menos do que pessoas em grandes cidades ou pessoas com mais dinheiro. E curiosamente, como eu já falei numa outra discussão aqui, as mulheres elas tendem a ler muito mais do que os homens. Mas o louco é quando a gente pensa num contraponto. A gente nunca leu também tanto quanto hoje. Porém, contudo e todavia, são leituras extremamente fragmentadas. A gente lê uma manchete de jornal, lê um post no Instagram, lê aquelas imagens em forma de carrossel, lê uma propaganda no mercado, lê um banner de promoção de alguma loja, e isso é o tempo todo, a toda hora. É como se a nossa mente não tivesse um descanso total. Mas, como eu mencionei, são textos curtos, tudo muito fragmentado. A gente não consegue ter uma concentração para uma leitura mais complexa, para textos mais longos, para aquela leitura imersa de 15, 20, meia hora, 1 hora, nos debruçando sobre as leituras. E é aí que está justamente o problema. Ok, beleza, Pimenta, mas por que isso está acontecendo, cara? Bom, a resposta é bem na nossa cara, né? Literalmente na minha, pelo menos, porque é onde que eu gravo os meus vídeos e depois onde que eu faço a edição. E é por onde também que, se pá, tu tá vendo esse vídeo. A gente tá falando aqui de produtos que são criados com design específico para fazer com que a gente perca a maior quantidade de tempo possível dentro deles. Então não é só uma questão de, cara, eu tô perdendo a concentração por conta disso ou disso, mas porque esses produtos eles são feitos para que a gente passe a maior quantidade de tempo possível neles. E o pior é que às vezes nem é preguiça, é porque esse mundo digital muda a forma como o nosso cérebro funciona. E cara, é importante lembrar, todos esses aparelhos eles foram pensados e programados para isso. As redes sociais elas são feitas para que a gente role eternamente aquele feed de notícias. Então não é tão assim fora de série. Para a neurocientista Mariana Wolf, o cérebro humano desenvolveu circuitos específicos para a leitura profunda, mas eles não são inatos. Ou seja, se tu não regar isso, já era, foi pro beleléu, cara. Você precisa estimular esse hábito de leitura, a gente precisa dessa concentração. E como eu falei, por mais que a gente leia muito, de certa forma, é tudo muito fragmentado. A nossa leitura concentrada, reflexiva, vai ficando cada vez mais de lado. Então acontece aqueles absurdos de 5 páginas parecerem assim, que você tá lendo os Lusíadas de cabo a rabo. E o resultado é o que ela chama de impaciência cognitiva. Ou seja, a gente tem mais dificuldade em se concentrar em determinadas tarefas. Tudo que exige com que a gente fique parado fazendo uma única coisa. Isso se torna quase insustentável. Por isso que, eu não sei se você teve essa sensação, eu pelo menos tive nos últimos tempos, mas que é pegar pra assistir um filme de 2 horas, 3 horas e começar a ficar incomodado de estar fazendo só aquilo, de se concentrar só naquilo. Então você pausa o filme, você vai numa rede social, quando menos você vê, você já tá ali rolando o feed. E isso se torna algo quase que natural, sabe? Essa impaciência cognitiva também coloca que a gente tem mais dificuldade em se concentrar, refletir, compreender ideias complexas, além de sentir empatia. A gente começa a buscar informações rápidas, superficiais, a gente deixa de mergulhar profundamente nos textos. É quase aquele famoso, aquele chat lá que todo mundo conhece, tu joga qualquer coisa nele e pede, chat, resume isso, resume essa ópera aí pra mim, vai. E isso faz com que o nosso próprio senso de interpretação diminua horrores, o que explica muita gente por aí que não consegue fazer uma discussão política ou o que é que seja. O mais curioso é, entre quem ainda lê, o tempo de leitura não diminuiu tanto, uma média de 90 minutos, segundo aquele estudo da Universidade da Flórida. O problema é que a galera, o número de leitores reais
está cada vez diminuindo mais, o que impacta a sociedade como um todo. E entra naquela sensação esquisita de ninguém tá mais lendo. Então, fica até aquela pergunta, entre o seu grupo de amigos, entre os seus familiares, quem realmente lê? Quem dos seus amigos leu pelo menos um livro nos últimos 3 meses? Quem da sua família leu 5 livros, pelo menos no ano passado? Como que é essa contagem por aí? Porque isso também é uma amostragem de certa forma. Na Austrália, por exemplo, o estudo também comprova que a leitura caiu entre homens e mulheres, contudo, porém, todavia, as mulheres ainda tendem a ler mais. A diferença, segundo o que os australianos verificaram, é no tipo de leitura que as mulheres estão lendo e no que os homens estão lendo. Os homens tendem a ler de forma geral, é claro, sem especificidades. Questões de jornais, revistas e livros de autoajuda ou aquela ideia de como ficar mais rico, sabe? Aquele primo lá que lança N livros aqui no Brasil. Para as mulheres, do outro lado, as leituras estão muito mais voltadas para a informação também de jornais e também muito mais enviesadas para a ficção e livros de romance. Falando do nosso caso BR por aqui, entre 2015 e 2019, o número de leitores caiu quase pela metade, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que lançou no fim do ano passado. E aí, para mim, está um ponto que é super importante. Por mais que eu tenha falado do uso do celular anteriormente, do uso de streamings, redes sociais, a culpa não é unicamente disso, e é sempre muito importante frisar. Tecnologia não é necessariamente um inimigo. A questão é que muitas vezes o nosso índice de leitura ele diminui muito devido à nossa vida corrida, devido às cobranças em termos de trabalho, da universidade, na escola, aquelas 1000 tarefas que nós temos que condensar nas 24 horas do dia, e quando a gente chega em casa, finalmente, depois de um dia atribulado, o nosso nível de concentração tá tão baixo, nossa cabeça tão pilhada, que o máximo que a gente aguenta, o máximo que a gente quer é deixar o cérebro assim lisinho de tudo, entrar numa rede social e só ficar assim fazendo zero esforço mental, de verdade. E é importante frisar também que o celular ele só potencializa isso. As redes sociais elas só potencializaram essa nossa falta de concentração contemporânea. Mas se a gente pega a televisão, ela já vem fazendo isso por décadas também. Ela já vem roubando parte da nossa atenção, ela já vem roubando momentos que poderiam ser vinculados a outras atividades que não seja ficar olhando para uma tela, e é isso. E hoje a televisão ela acaba dividindo e competindo o espaço com os celulares, a internet, as redes sociais, os streamings, e dentro de todas essas opções muito mais fáceis para o nosso cérebro digerir depois de um dia muito cansado, o livro acaba sempre ficando muito de lado. Mas vamos lá, com calma também. Nem tudo tá perdido, não, nem tudo assim foi pro brejo, cara. A gente tem que pensar em ir devagar e com calma, tudo bem? E por favor, pelo amor de Deus, esse daqui não é um daqueles vídeos de 10 métodos infalíveis que vai fazer você voltar a ler a partir de agora se... E entra naquele beleléu chato pra caramba, bicho. A ideia daqui é mostrar o que dá pra tentar fazer. Não é que necessariamente isso vai ser infalível, mas dá pra tentar. Porque a gente também não pode considerar que, beleza, a tecnologia tá aí. Ok, o seu celular tá aí. O computador, a rede social, você não vai excluir tudo isso. Você não vai viver dentro de uma caverna. Então, como que a gente pode pensar em aliar a tecnologia com os livros? Seja no leitor digital, seja no livro físico, mas como conciliar tudo isso? Um artigo no Medium, ele sugere algumas ideias simples que podem funcionar de verdade. Tudo bem? Eu testei algumas delas e realmente me auxiliou. A ideia de tentar mudar de ambiente, eu sempre acho ela muito boa, principalmente para quem passa grande parcela do dia fora de casa, tudo bem? Ou seja, se ler em casa para você, depois de um dia estressante no trabalho ou nos estudos, tenta ler em outro ambiente, seja no ônibus indo ou voltando para casa, encostado no metrô, fazendo aquele equilíbrio maravilhoso nos trens da CPTM ou no metrô às 6 da tarde com o livrinho em mãos. Tenta inserir a leitura nesses espaços vazios do seu dia de certa forma, evitando de pegar o celular porque é muito mais fácil sempre e indo lendo, tipo de pouco em pouco, dentro desses espaços, dentro de um ambiente diferente. Ou mesmo se você fica em casa e trabalha no home office, tenta em espaços e momentos depois do trabalho mudar de ambiente, ir numa cafeteria para ler, ou ir numa praça pública, claramente segura, né, gente? Porque é isso. Ou num parque, ou em algum espaço para conseguir fazer uma leitura fora do ambiente tradicional que você já tem
e que, querendo ou não, já te coloca que pegar o celular, ligar a televisão, entrar no YouTube, ir para rede social é muito mais fácil. Então tenta outros caminhos. E o ponto importante, escolha textos que te interessam. Escolha leituras que para você elas serão interessantes. Tenta ler em voz alta, tenta anotar o que você está lendo, porque não adianta você querer inserir o hábito da leitura novamente no seu dia a dia, ler mais se você não vai ler o que você gosta. Então não adianta, se você tá sem ler há séculos, determinar que você vai ler clássicos, ou que você vai ler livros unicamente russos, ou que você quer ler livros unicamente da literatura brasileira, mas ok, show de bola. Mas em qual vertente? Por quê? Tenta começar por livros que te chamem a atenção, ou mesmo no que funciona muito pra mim, que são livros que eu tenho um apego emocional muito grande, seja com autores ou com livros que eu já li. Então, sei lá, por exemplo, toda vez que eu tô muito travado na leitura, ou que meu hábito de leitura parece que foi assim pro fim do mundo, eu pego um livro da Agatha Christie pra ler. Porque eu não sei o que exatamente, mas os livros dela me soam muito fáceis de ser lidos. E não é que necessariamente é um livro ruim, longe disso. Eu amo a narrativa de mistério policial que ela tem. Mas são livros que sempre me colocam de volta nos trilhos. Então tenta entender o que pode te auxiliar para retornar no hábito de leitura. E como eu coloquei anteriormente, tenta por coisas pequenas, para ajudar a manter a sua concentração e transformar a leitura de algo passivo em algo mais ativo, de não ser literalmente uma leitura por obrigação. Não tenta ficar estimulando aqueles mil hábitos de, meu, eu vou ler todo dia meia hora, ou eu vou ler todo dia 50 páginas. Cara, se você ler 2 minutos, se você, sei lá, se colocar para ler 4, 5 páginas, já é um começo. Porque contextualiza que a gente já é bombardeado o tempo todo com muita coisa em trabalho, escola, estudos, universidades. Então, se você separa tempos fragmentados, tenta ler em espaços diferentes, faz anotações, tenta conversar com colegas que estão lendo a mesma coisa ou que costumam ler, isso já é colocar a leitura em um outro lugar. E, por favor, conselho assim de amigo, não inventa de ler na hora de dormir. Se tu tá cansado o dia todo, o dia foi assim atribulado pra dedéus, se você deitar pra ler, tu vai ler 5 páginas e vai estar roncando assim que vai dar pra escutar lá do outro prédio. Então, não, não. Ler antes de dormir é um erro gigantesco que a gente comete. Tem outro detalhe importante, gente. Leitura não é só hobby. Leitura é literalmente um exercício para a mente. Estudos comprovam que ler regularmente melhora a nossa empatia, a capacidade de raciocínio, o nosso bem-estar, a nossa leitura de mundo e entender como outros povos, culturas e pessoas vivem, o que ajuda a entender o outro um pouquinho melhor. E para mim entra num outro ponto muito importante, que não é apenas ler mais livros, não é simplesmente aquela ótica de chegou o fim do ano, tô ali colocando a minha pilha de 70 livros lidos, mas por que 70 livros lidos? É para sair das redes? Show de bola. É para aliviar a cabeça? Legal pra caramba, mas lembra que a leitura ela precisa ser algo ativo. Ela não pode ser simplesmente uma atividade passiva. Então, o que você leu desses 70 livros? Por que você está lendo esses livros? Em vez de só chegar numa livraria, só entrar na lista dos mais vendidos da Amazon ou da Veja, por que você está escolhendo aquelas leituras? O que essas leituras elas podem acrescentar para você? E aqui, para mim, eu abro um parênteses gigante. Eu não estou colocando o quê? Toda leitura ela tem que ser reflexiva e toda leitura ela tem que ser agregadora de algo na sua vida. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Até porque ler por prazer e unicamente por isso é maravilhoso. Nem tudo tem que ter um estudo por trás. O que eu coloco aqui na questão de sair da leitura passiva e ir para uma leitura ativa é na ótica de não ficar só recebendo. Então, corre atrás, faz uma curadoria. Por que você quer ler aquele livro? O que aquele top 10 livros mais vendidos tem de relevante? Não estou falando que você não possa ler nada daquilo, mas por que ler aquilo? Da onde é aquele escritor ou escritora? De que país é aquilo? Tenta ler coisas diferentes. Se você só ler livros dos Estados Unidos, você vai ter apenas uma visão de mundo. Entende o que eu estou falando? É essa ótica de você escolher o que você quer ler e por quê. Tentar verificar N óticas diferentes. Quando eu falo de escolher o que a gente vai ler, é de escolher o que a gente gosta de ler e por que a gente quer ler. De criar pequenos rituais de 5 minutos dentro do ônibus de manhã, 10 minutos no parque na hora do almoço, 5 minutos voltando para casa, e é isso, colocando um audiobook no carro se você não tem como ler dirigindo para casa. Então, tenta inserir a leitura no seu dia a dia mais como um escape
em vez de ir pro lugar fácil, lugar comum, de abrir o celular como essa maneira tortuosa, escolher outras vias. E faz parte, tá tudo sucesso. E, na moral, o melhor conselho que eu posso dar, cara, sai desse celular. 5 minutos, 5 minutos. Tipo, sei lá, você consegue ficar consigo mesmo, na preguiça, no marasmo, no puro tédio, porque isso é até uma coisa que eu penso em discutir no próximo vídeo, que é como a gente tá ficando sem criatividade, como a gente tá não conseguindo lidar com o tédio. A gente precisa estar fazendo algo o tempo todo, mas isso é discussão para um outro momento. Então, por isso que o livro ele se torna uma atividade muito difícil, porque é tedioso, com 50 mil aspas, você ficar estimulado por algo que são palavras no papel, então é muito difícil essa discussão. Mas isso fica para uma outra ótica, para um futuro vídeo, tudo bem? E o ponto importante, você não precisa ler um clássico, você não precisa pegar um Frankenstein da Mary Shelley, você não precisa ir pro Drácula do Bram Stoker, você não precisa por Salvar o Fogo do Itamar Vieira, você não precisa por Extinção das Abelhas da Aline Bay. Não é um caminho de pedras ensinando como você vai ler, como isso vai aumentar seu hábito de leitura, mas de você ir buscando e entendendo, beleza, isso aqui funciona pra mim, isso aqui não funciona e tá da hora, tô entendendo isso. Mas é justamente a ideia de se reconectar com a leitura, de que cada página conta. Cada 5 minutinhos de leitura é 5 minutinhos de leitura e tá sucesso pra caramba.